Olá! A aula de hoje é sobre treinamento e desenvolvimento. Para começar, vamos definir um pouquinho do que é treinamento e o que é desenvolvimento. O treinamento está orientado para o presente, focalizando o cargo atual e buscando melhorar aquelas habilidades e capacidades relacionadas com o desempenho imediato do cargo, curto prazo. O treinamento está voltado para a gente desenvolver as habilidades que o profissional precisa para agora. Então, por isso que ele é, em geral, voltado para o curto prazo e para as ações que a pessoa já está desenvolvendo e que ela tem alguma dificuldade ou que ela vai desenvolver num futuro muito próximo, dentro das atividades que ela já está realizando e vai precisar aí de uma atualização ou de uma nova habilidade no cargo que ela já está ocupando, tá? O desenvolvimento de pessoas, ele focaliza geralmente os cargos a serem ocupados futuramente na organização e as novas habilidades e capacidades que serão requeridas. Então, o desenvolvimento, ele está pensando no futuro daquele profissional dentro da organização. Ele vai desenvolver habilidades que ele não necessariamente vai usar agora no cargo que ele ocupa, mas que ele vai vir a precisar quando ele ocupar um cargo mais avançado no futuro da organização. Quando a gente fala, então, em desenvolvimento, a gente está pensando em gestão estratégica de pessoas, em formar pessoas que eu já tenho dentro da minha organização para ocupar outras posições no futuro. Isso é importante, principalmente para cargos estratégicos. Se eu não quero deixar a minha organização na mão, eu preciso pensar na minha linha sucessória, os cargos que eu vou ter disponíveis no futuro, seja por promoções futuras ou por aposentadoria, enfim, uma série de fatores podem acontecer dentro de uma organização e que vão necessitar de uma substituição, e cargos estratégicos não podem ficar vazios. Então, ter pessoas ali já habilitadas para ocupar esses novos cargos é muito importante. Por isso, o programa de desenvolvimento ele acontece. Outra coisa que é importante quando a gente fala em programa de desenvolvimento é pensar que o programa de desenvolvimento ele é um investimento no futuro do profissional e no futuro da sua organização. Não adianta eu investir em desenvolvimento sem ter um plano de carreira, né? As duas coisas caminham juntas. Se eu fizer um plano de desenvolvimento, então eu habilito o meu profissional para ocupar cargos melhores no futuro, dou para ele ferramentas e habilidades, mas não dou para ele a oportunidade de utilizar isso num futuro próximo ou não dou para ele o vislumbre de quando ele vai utilizar todas essas ferramentas. Muito provavelmente, esse profissional vai pegar esse investimento e vai partir para uma organização concorrente. Então, o programa de desenvolvimento, principalmente, ele precisa ser muito bem pensado, junto com a gestão estratégica de pessoas e junto com um plano de carreira sólido e bem apresentado, para que as pessoas saibam o porquê elas estão sendo desenvolvidas e quando elas vão poder colocar aquelas habilidades em prática. Tanto treinamento quanto desenvolvimento são processos de aprendizagem. Eles têm focos diferentes, mas os dois utilizam mais ou menos as mesmas ferramentas e são processos de aprendizagem, né? Eles visam aí criar elementos ou dar elementos e ferramentas para que os profissionais atuem dentro da organização. Bom, vamos lá. Os treinamentos eles podem ser classificados em 3 tipos. O primeiro tipo que a gente tem é aquele que acontece logo na entrada do colaborador na organização. É o que a gente chama de treinamento de ingresso, também conhecido hoje em algumas organizações como treinamento de onboarding. É a mesma coisa, a ideia é a mesma. Para que serve o treinamento de ingresso? Para adaptar o profissional à instituição e à equipe em que ele vai participar, vai ajudá-lo a conhecer a empresa, o ambiente de trabalho e as suas funções, vai dar para ele diretrizes sobre as normas daquela organização e vai ajudar a prevenir problemas que poderiam acontecer. Então, o treinamento de ingresso, ele vai servir para ajudar aquele profissional a entender qual é o seu papel dentro da organização,
como funciona aquela organização e como o papel dele interage com o papel das outras pessoas daquela organização. Isso é muito importante para garantir a adaptação daquele profissional dentro daquela equipe, dentro da organização, de uma forma mais breve possível, ok? Se eu não tenho um processo de ingresso estruturado, a adaptação do profissional pode até acontecer, mas ela pode levar muito mais tempo do que o desejável. Se eu tenho um processo de ingresso bem feitinho, muito provavelmente essa adaptação ela vai ser muito mais rápida e muito mais fácil. E vai fazer com que esse profissional comece a produzir melhor e mais rápido. E vai fazer com que esse profissional comece a produzir melhor e num menor tempo, então mais rápido. E isso é importante para a organização. Quando a gente contrata um novo profissional, em geral, lá no processo de recrutamento e seleção, eu já encontro pessoas que estão alinhadas aos valores e à cultura organizacional. Então, eu vou pegar pessoas que estão mais ou menos alinhadas com o que a gente tem dentro da organização. Mas mesmo assim, o processo de ingresso ele é importante para garantir que aquela pessoa entenda o que pode e o que não pode dentro da organização, que ela conheça em mais profundidade quais são os valores e ela realmente se adapte à cultura organizacional, internalize a cultura organizacional. Quanto mais internalizada a cultura organizacional, melhor essa pessoa vai trabalhar. O segundo tipo aí de treinamento que a gente tem é o treinamento de reciclagem. O treinamento de reciclagem ele serve para manter o profissional alinhado com os objetivos da empresa, então ele vai resgatar os objetivos organizacionais, principalmente se eu estou falando em treinamento como parte da gestão estratégica da organização. Então, o treinamento, a reciclagem, ela vai ajudar a resgatar esses objetivos gerais da empresa, né, os objetivos estratégicos da empresa e alinhar todo mundo nesse mesmo patamar. Vai corrigir os problemas encontrados no dia a dia. Então, aquela pessoa já está trabalhando, ela já foi treinada, ela já conhece os procedimentos, mas algumas coisinhas ainda precisam ser alinhadas, né? Alguma coisa ainda não está no seu melhor ou pode melhorar, tá legal, mas ainda pode ser melhor, ou alguma coisinha não ficou muito boa e a gente precisa resolver. O treinamento de reciclagem ele vai ajudar a corrigir esses pequenos problemas e a fazer com que a pessoa melhore cada vez mais nas suas ações do dia a dia. E vai também, de novo, prevenir problemas. Então, a reciclagem, para alguns assuntos, por exemplo, a gente precisa fazer reciclagens periódicas. É o que acontece com os treinamentos de NR. A NR17, por exemplo, que fala sobre ergonomia. É obrigatório uma reciclagem anual sobre esse assunto, tá? Para que isso é feito? Mesmo que as pessoas estejam fazendo tudo direitinho, a gente faz a reciclagem anual para evitar que essas pessoas esqueçam os procedimentos corretos e comecem a relaxar nas medidas que são para a segurança, né? Para a segurança da postura, tá? É importante que a gente entenda que um treinamento de reciclagem não significa aplicar de novo o mesmo treinamento. Quando eu falo em reciclagem, eu falo em retomar o mesmo assunto e não o mesmo treinamento. Eu imagino que muitos de vocês já passaram por isso. Então, eu tenho um treinamento que acontece anualmente, como esse exemplo que eu dei para vocês, de ergonomia. Aí a pessoa pega o mesmo slide e fala para você as mesmas coisas que ela te falou no ano passado. Isso vai ajudar? Provavelmente não. Se você não entendeu alguma coisa no ano anterior, não é ela te repetindo tudo da mesma forma que vai fazer você entender ou mudar alguma coisa. Então, a reciclagem ela é uma oportunidade de você abordar de novo o mesmo assunto, mas de uma forma diferente, né? Trazer uma estratégia diferente, uma maneira diferente para falar sobre aquela ação ou sobre aquele assunto, tá? É isso que vai tornar o treinamento de reciclagem efetivo. Não é um repeteco das mesmas coisas do mesmo jeito. E por último, mas não menos importante, treinamentos de formação, que são os treinamentos que vão criar novas competências técnicas ou comportamentais e também vão corrigir ou prevenir eventuais problemas. O treinamento de formação é aquele que realmente vai ensinar coisas novas para os profissionais.
né? E aqui a gente dividiu em técnicos e comportamentais, mas a reciclagem também fala de assuntos técnicos e comportamentais, e no ingresso também a gente vai ter assuntos técnicos e comportamentais, e a gente vai entender um pouquinho mais dessa diferença daqui a pouquinho, tá? Mas é no treinamento de formação que a gente vai dar para o profissional novas habilidades e novas capacidades para atuar dentro da função que ele já está fazendo. O treinamento de formação ele é necessário quando a gente precisa, por exemplo, instalar um novo procedimento de atendimento. Então, eu vou fazer um treinamento de formação. Quando muda um sistema operacional e as pessoas vão precisar usar esse novo sistema e elas ainda não conhecem. Então, a gente vai fazer um treinamento de formação para que essas pessoas estejam a par de tudo que vai acontecer, para que elas entendam direitinho como aquilo precisa ser feito, para depois isso ser colocado em prática. O treinamento de formação, ele serve também para a gente criar novas habilidades que porventura estejam faltando ali dentro da equipe ou dentro da organização. Às vezes falta realmente uma competência ali para aquela equipe, para aquele time, e o programa de formação ele vai ajudar a gente a criar essa nova competência para que aquelas pessoas realizem as suas funções de forma melhor e mais adaptada. Bom, como a gente viu, a gente tem dois tipos de treinamento, o treinamento técnico e o treinamento comportamental. Qual é a grande diferença aí entre os dois? O treinamento técnico, ele é técnico, né? Então ele vai falar, ele vai ensinar sobre o uso de ferramentas, vai comunicar quais são os procedimentos e vai estabelecer rotinas. Então é aquele treinamento que vai ensinar o que você precisa fazer e como você precisa fazer. Então ele vai te dar passo a passo, tá? Ele vai falar de coisas que são bastante específicas, bastante pontuais, coisas que você precisa copiar, refazer, tá? Isso é um treinamento técnico. O treinamento comportamental, ele vai buscar modificar atitudes, implantar novos hábitos, modificar ou difundir a cultura organizacional. Então, aqui no treinamento comportamental, eu não estou falando de passo a passo, de coisas que você precisa fazer, de procedimentos que você precisa seguir. Eu estou falando em mudar comportamentos, né? Então, mudar modos de fazer ou modos de compreender uma determinada coisa, uma determinada ação, uma determinada atitude. São coisas diferentes e de complexidades diferentes. Em geral, um treinamento técnico ele é mais simples do que um treinamento comportamental. E eles exigem aí estratégias diferentes para serem efetivos. Então, um treinamento técnico, por exemplo, eu posso dar uma palestra, e em uma palestra de 2 horas eu consigo passar o uso de uma ferramenta, tá? E a pessoa vai entender ali as principais questões envolvendo o uso daquela ferramenta. Se eu dar uma palestra de 2 horas sobre um assunto comportamental, por exemplo, liderança, dou lá uma palestra de 2 horas sobre liderança, provavelmente a eficácia aí deste treinamento, dessa palestra para o assunto liderança é muito menor do que a palestra de 2 horas para uso de Windows, por exemplo, ou para o uso de uma ferramenta técnica, tá? Por quê? Para eu entender como funciona a liderança, eu preciso mudar muitas vezes coisas que estão muito mais enraizadas dentro daquele profissional, muito diferente do que os treinamentos técnicos, tá? Se a gente lembrar do conceito de competência, né, conhecimentos, habilidades e atitudes, o treinamento técnico ele vai estar ali entre o conhecimento e a habilidade. E o comportamental ele vai estar no âmbito das atitudes. E a atitude é sempre mais difícil da gente mudar. Para a gente fazer um treinamento comportamental que é efetivo, que é realmente, que vai promover realmente mudanças, eu preciso de muito mais tempo, eu preciso de uma estratégia que vai promover reflexão, que vai promover experimentação num nível muito maior do que o treinamento técnico. É lógico que num treinamento técnico eu posso ter assuntos complexos que vão necessitar, além da explanação teórica, um tempo de experiência, de experimentação, de treino
para que aquilo saia realmente como precisa ser feito. Então, todos os assuntos são complexos, tanto técnico quanto comportamental, mas eles exigem atitudes diferentes, tá? O que eu quero dizer para vocês é que não adianta eu tentar mudar comportamentos da mesma forma que eu tento ensinar a usar uma ferramenta. Se eu usar as mesmas estratégias para as duas coisas, eu provavelmente não vou atingir os mesmos resultados. Aqui a gente pode refletir um pouquinho sobre a eficácia do ensino à distância, por exemplo. Para o treinamento técnico, em geral, o ensino à distância ele é excelente, ele vai produzir muitos bons resultados e talvez quase tão bons quanto a gente teria no presencial. É lógico que no presencial a gente tem um olhar mais apurado, principalmente quando a gente vai fazer exercícios, enfim, mas o que a gente tem de passar informação para a parte técnica, em geral, mesmo o ensino à distância, ele é muito eficiente. No comportamental, a gente já tem um uso mais limitado, porque eu preciso da interação com a outra pessoa lá do outro lado, para que eu possa efetivamente provocar reflexão e mudança de comportamento. Então, a relação aqui que se estabelece entre o instrutor e o profissional que está sendo treinado é muito mais importante. Então, para os treinamentos comportamentais, o ensino à distância, ele é um desafio maior. Não estou querendo dizer que a gente não consegue fazer bons treinamentos comportamentais à distância. A gente consegue, com boas estratégias, bem pensadas, com exercícios de reflexão, a gente consegue sim ter mudanças comportamentais mesmo no ensino à distância, mas é muito mais difícil do que para um treinamento técnico, tá? Então, em geral, quando a gente fala em treinamento comportamental, principalmente para assuntos mais parrudos, né, mais complexos, a gente vai usar estratégias híbridas, então a distância junto com o presencial, e para os técnicos, em geral, o EAD acaba dando conta da grande maioria dos assuntos que a gente tem aí para tratar. O processo de treinamento, né, seja ele técnico ou comportamental, ele passa por algumas etapas, tá? Eu vou descrever brevemente aqui as etapas, mas a gente vai tratar delas especificamente num próximo vídeo, porque cada uma dessas etapas, elas têm pormenores que precisam estar bem estabelecidos, e aí o vídeo ficaria muito longo. Então, eu vou passar aqui por eles de forma breve para que vocês conheçam qual é o processo de elaboração, de pensar num treinamento, seja ele técnico, seja ele comportamental, seja de ingresso, de reciclagem ou de formação, tá? Primeira coisa que a gente faz é sempre o levantamento de necessidades de treinamento, o diagnóstico. Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso treinar? Qual é o problema que eu tenho que eu preciso atender com aquela atividade de treinamento, tá? É isso que é feito no levantamento das necessidades de treinamento. A segunda etapa é programar o treinamento para atender as necessidades. Aqui eu vou definir quais são as estratégias que eu vou usar para atender aqueles problemas que eu levantei lá no diagnóstico. Então, qual é a estratégia que eu vou usar? Qual é a metodologia que eu vou usar? Vou usar o EAD, vou usar o presencial, vou usar um treinamento híbrido? Quanto tempo que eu vou gastar para fazer essa atividade? Preciso de uma palestra de 1 hora? Preciso de uma atividade de 1 mês para que a pessoa, dividida em etapas, para que a pessoa realmente compreenda, enfim. Tudo isso é feito na etapa de programação, levando em consideração o diagnóstico e os objetivos que a gente criou lá em cima. A terceira etapa é a implementação e execução do treinamento, que é quando a gente efetivamente vai aplicar o que a gente programou, tá? Então aqui é o negócio acontecendo realmente na prática, ok? E a última etapa é a avaliação de resultados. Então depois que eu fiz o treinamento, eu tenho alguns tipos de avaliação que são possíveis para que eu entenda se aquele treinamento atingiu todos os seus objetivos, tá? E aí a avaliação ela tem níveis diversos de profundidade,
desde a primeira avaliação, que é a que a gente chama de avaliação de reação, que eu vou entender se foi legal, se o instrutor estava por dentro do assunto, se o ambiente estava atendendo às expectativas do treinando, então é aquela primeira avaliação, até avaliações mais profundas que vão identificar no longo prazo se aquele treinamento atingiu lá mudanças comportamentais ou os objetivos mais profundos que eu tinha levantado lá no diagnóstico. Então são avaliações mais complexas que vão envolver gestores, vão envolver outras pessoas além da equipe de treinamento, tá? Então esse é o processo de treinamento desde ali da sua constituição até a finalização, que é a avaliação. Depois da avaliação, a gente pode voltar para a etapa de diagnóstico. Então, se na avaliação a gente constata que algo não ficou legal ou que o treinamento não atingiu plenamente seus objetivos, a gente volta lá para a etapa inicial e vai reprogramar esse treinamento, usando provavelmente estratégias diferentes, para que ele consiga atingir aí seus objetivos. E é isso, essas foram as principais informações aí sobre treinamento e desenvolvimento. Espero que vocês tenham entendido e tenham conseguido compreender um pouquinho mais de como funciona todo esse processo de treinamento e desenvolvimento. Até a próxima aula!